bom estarmos aqui juntos nessa manhã. E onde o povo de Deus se une, a unção de Deus também está presente. Porque onde duas ou três pessoas estão reunidas no nome do Senhor, o Senhor está no meio delas. Amém. O Senhor está aqui nesta manhã e a sua unção também. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E a unção do Senhor está aqui nesta manhã. E eu disse a irmã Michela, vamos tomar uma dúvida aqui de ministração. E abra sua Bíblia em Isaías, capítulo número 10, versículo número 24 ao 27. Isaías, capítulo de número 10. Isaías, capítulo 10. Quem já abriu, por dizer amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 24. Vamos até o 27. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 10, 24. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos: não temas a Síria, meu povo, que habita em Sião, quando ela te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Daqui a pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez na matança de Midian. Como a rocha de Horebe, a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da. Vamos ler juntos o versículo 27. Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus amado, por esta manhã tão preciosa. Obrigado, Deus, por este culto abençoado. Obrigado por esse tempo de louvor, adoração. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor já ministrou nos nossos corações desde o início deste culto. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor começou confirmando dentro do nosso coração, desde o momento da escola bíblica dominical, saindo da nossa casa. O Senhor sempre vinha falando conosco, Senhor. E nessa manhã, oramos para que o Senhor libere a unção que é para hoje. O Senhor libera a porção que é para hoje. O Senhor libera a graça que é para hoje. No nome de Jesus, para que não possamos viver ansiosos por aquilo que o Senhor não vai fazer, mas também não possamos estar satisfeitos por aquilo que o Senhor quer fazer e que não te permitamos que o Senhor faça. Em nome de Jesus, abrimos nossos corações nessa manhã. Faça a sua vontade, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Estamos aqui disponíveis para o teu falar. Fala conosco, ministra no nosso coração e ministra no nosso espírito, de maneira que saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nesse lugar, em cada um de nós aqui neste lugar, em nome de Jesus, faça a sua vontade, Pai. Amém. Aleluia. O livro de Isaías, amados, que nós lemos nessa manhã, ele é um dos livros, é o primeiro livro considerado no grupo dos profetas maiores. Nós temos a divisão no Antigo Testamento de Pentateuco, que são os livros da lei. Depois temos os históricos, são 12 livros. Depois temos os poéticos, que são 5 livros. E depois temos os proféticos, que são 17 livros. Somando assim 39 livros do Antigo Testamento. E nos proféticos nós temos a divisão de profetas maiores e profetas menores. Os maiores começam em Isaías e terminam em Daniel. E menores começam em Oséias e terminam em Malaquias. E o profeta Isaías, ele é considerado o grande profeta e um dos maiores, porque o seu livro é o maior livro, né, dentro dos livros proféticos, é o maior livro, né, em termos de porção, em termos de quantidade de escritos. E ele é rico em profecias messiânicas, tanto é que Isaías é chamado de profeta messiânico, profeta de Messias, porque ele traz muitas profecias relacionadas a Cristo, mas também traz ali algumas profecias que é uma forma de maldições para nações gentias, maldição para nações pagãs que naquela época estavam se levantando contra o povo de Israel. E Isaías, ele era filho de Amós, e ele profetizou para, numa época, num período de 4 reis, ou 4 reinados, né, começando de Uzias
Ezequias, seu primo, e no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve aquele revestimento da unção de Deus, e depois profetizou na época de Jotão, de Acaz e Ezequias. Isaías, o seu significado desse nome é salvação, ou salvação do Senhor. Este é o significado do nome Isaías. Isaías, quando ele escreve no capítulo 10, esse capítulo que nós lemos, e ele, na verdade, traz uma profecia para Israel, que estava numa época de cativeiro, estava em cativeiro na Assíria, e assim Deus traz essa profecia neste capítulo para o povo de Israel como uma esperança, dizendo: olha, esse cativeiro vai acabar, esse jugo que vocês estão submetidos com o rei da Síria vai terminar um dia, e vocês vão poder sair de lá. E aí o Senhor vai dar essa profecia, essa promessa para o povo dele, para não ficar desesperado, porque havia uma unção de Deus que capacitaria eles para quebrar o jugo com o rei da Síria. E nesta manhã eu quero falar sobre esta unção. Eu quero falar sobre esta unção que despedaça o jugo. A unção de Deus que é liberada sobre nós para quebrar o jugo. O que é o jugo? Jugo é uma peça, né? Todos, creio que muitos de nós sabemos. Jugo é uma peça de madeira que é colocada entre dois bois, esta parte do pescoço, aonde liga um boi com o outro boi, e ali eles são colocados na machamba para começar a arar a terra. E o jugo ele permite que os dois bois caminhem juntos, um não avance mais que o outro, e o outro não atrase mais que o outro. Então tem que haver um jugo igual ali, tem que haver um alinhamento entre esses dois bois. Então esse é o jugo que ligava os dois bois para trabalhar. Então o Senhor vai dizer: olha, há um jugo que a Síria colocou sobre vocês, há um jugo que esse rei pagão colocou sobre vocês. Eu permiti que vocês fossem levados para a Síria, sim, eu permiti, mas infelizmente o rei da Síria tornou-se muito altivo, tornou-se muito orgulhoso, tanto é que ele dizia: quem é Hamas, quem é Arpad, porque eram reis grandes, mas ele dizia: não são nada. Quem é Deus para me afrontar? Ele achava que era o grande rei, ele achava que era o Todo-Poderoso e que tinha capacidade para poder trazer alguma ele achava que tinha capacidade para poder afrontar a Deus. Então Deus vai dizer: olha, eu vou destruir o rei da Síria, eu vou quebrar esse jugo que está sobre vocês, trazido pelo rei da Síria. Então, nesta manhã, amados, nós também estamos neste território, não é, em que nós nos encontramos. Muito obrigado. Nos encontramos nesta terra, e nós sabemos que o mundo ele jaz sobre o maligno. O mundo jazendo sobre o maligno, há uma tentativa do maligno todos os dias em trazer jugos contra nós, trazer alianças, em trazer pesos, em trazer fardos sobre nós. E eu quero dizer que nós temos uma promessa da parte de Deus, que a unção de Deus ela despedaça todo jugo que o inimigo intenta colocar sobre nós. Ainda que nós estejamos a passar por um momento de opressão, de fardos, de peso, a palavra do Senhor diz que não há nenhum peso que não pode ser removido, porque a unção de Deus, ela despedaça, ela remove os pesos, ela despedaça todo o jugo que nos aprisiona. E nós, amados, nessa manhã, precisamos da unção de Deus. Nós precisamos dessa unção. Talvez você diga: não, mas eu não tenho nenhum peso. Mas nós necessitamos dessa unção. Por quê? Porque muitas vezes nós já ouvimos dizer: uau, aquele irmão é muito ungido, aquela irmã é muito ungida. Por quê? Porque nós vemos na vida deles a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Porque unção é isso, a unção é o revestimento do poder de Deus, a capacitação sobrenatural para servir, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. A unção de Deus, essa capacitação que nos leva a quebrar todo o jugo das trevas, que nos leva a destruir todas as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. É a unção de Deus. Quando eu ministro a palavra, quando o irmão prega a palavra, ou quando evangeliza alguma pessoa, para que essa pessoa se converta, não é somente a palavra, tem que haver unção na nossa vida. Tem que haver a presença do revestimento, a capacitação do Espírito Santo em nós, para que possamos cumprir cabalmente a nossa missão de pregar o Evangelho. Porque se nós não estivermos revestidos
desprovidos da unção de Deus, nós não iremos alcançar vidas para o Senhor Jesus. Nós não iremos ver pessoas se convertendo. Vamos ser simplesmente uma lata vazia que estará tocando, mas ninguém vai ser tocado pela palavra de Deus. Então, para que haja o toque de Deus, para que as pessoas sejam tocadas, sejam transformadas pela palavra, sejam tocadas pela mensagem do Evangelho, é necessário que haja unção de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos desta unção para que na nossa casa, irmãos, nós possamos vencer as lutas que se levantam. Precisamos desta unção. Nós precisamos da unção para que no nosso trabalho possamos vencer. Precisamos da unção, amados, para que no dia a dia nós possamos vencer o pecado. O pecado só pode ser quebrado pela unção de Deus, pelo poder, pelo revestimento com o poder do Espírito Santo do Senhor. Então eu quero falar sobre esta unção. E vamos ver primeiro a simbologia da unção. Existe um símbolo na Bíblia que representa a unção de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 25, versículo 6. Êxodo 25, versículo de número 6. Aleluia. Assim diz a palavra, Êxodo, capítulo 25, versículo de número 6. Vamos começar do 5 para entender o contexto. Peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Então, aqui nós vemos no versículo de número 6, Deus dando uma ordem para Moisés, para falar para o povo trazer materiais que serviriam para produzir o óleo da unção. E quando nós olhamos aqui o símbolo da unção, não é que serviria naquela época para simbolizar que esta pessoa estava capacitada, estava separada, estava santificada para o ministério específico, era o óleo da unção. O óleo simbolizava esta unção. Tanto é que o óleo também era usado para consagrar objetos santos, separados para o Senhor. Então aqui nós vemos o óleo simbolizando esta unção. Agora vamos abrir Êxodo 29, versículo de número 7. Êxodo 29, versículo 7. Assim diz a palavra: então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Aqui também o Senhor orienta Moisés a dizer: olha, depois de estar pronto o tabernáculo, quando chegar a época de consagrar o sumo sacerdote e os sacerdotes, vai chegar o óleo da unção e vai derramar sobre ele, e assim ele estará santificado, estará ungido, estará separado para o meu trabalho, para a minha missão. Vamos abrir Levítico capítulo 8, versículo de número 30. Levítico 8, 30. Assim diz a palavra: pegou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e os espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Assim consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então nós vemos aqui o Senhor também, depois de Moisés, neste caso, cumprindo aquilo que era o mandamento, que era a orientação de Deus, não é? Depois de ter construído o tabernáculo, ter dado toda a orientação para o sumo sacerdote, o sacerdote. Então ele vai pegar o óleo da unção e ele vai consagrar, não é? Vai consagrar o sumo sacerdote Arão e os dois filhos, não é? Nadab e Abiú, não é? Em primeiro, depois que eles foram fulminados, vieram outros. Então, neste caso, o óleo da unção foi usado para simbolizar a capacitação de Deus, o revestimento de Deus na vida de Arão como sumo sacerdote para a obra do ministério. E nós sabemos que o Espírito Santo ele tem 6 símbolos que nós temos aprendido na escola dominical, na escola de líderes, nos cultos. 6 símbolos básicos. O primeiro símbolo do Espírito Santo que é conhecido é a pomba.
quando Jesus desceu, naquele dia que ele foi batizado, desceu o Espírito Santo como pomba, então, e pousou sobre Jesus, simbolizando assim a forma corpórea do Espírito Santo. Então, é um dos símbolos, não é aquela pomba que desceu ali, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é também simbolizado pela pomba. Segundo, o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, não é? Nós vemos Jesus falando para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você não sabe para onde vai, nem para onde vem. Então, assim é todo aquele que nasceu do Espírito, ele segue a orientação do Espírito Santo. Então, significa que o Espírito Santo é simbolizado pelo vento. E outro símbolo do Espírito Santo é água, não é? O Senhor Jesus disse: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio de água viva simbolizava o Espírito Santo que viria encher as nossas vidas para que possamos assim caminhar na nossa vida todos os dias com o Senhor. O quarto símbolo que nós temos na Bíblia é o selo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês nasceram de novo, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também é simbolizado pelo selo, a marca, o carimbo que nos separa e diz que nós somos exclusivos para o nosso Senhor Jesus. Um outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Nós vemos naquele dia, quando os apóstolos e toda a comunidade de irmãos, 120 pessoas estavam a orar, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu naquele dia como línguas de fogo, foram vistas e foram repartidas sobre cada um deles, e daí eles foram cheios do Espírito Santo. Não é? Então, simbolizando também o Espírito Santo, o fogo. E o sexto símbolo é o óleo da unção. A unção, não é, que é representada pelo óleo, ela simboliza a presença do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de a unção que despedaça o jugo, nós estamos a falar do poder que vem do Espírito Santo para quebrar todo o jugo das trevas, para quebrar toda a artimanha de vez que o inimigo levanta contra nossas vidas, ou contra certa comunidade, contra certa nação, contra certa igreja. E esta unção é o símbolo do Espírito Santo. Em algumas Bíblias, como a edição contemporânea de Almeida Revista, ela fala de gordura. Eu creio que alguns irmãos ali na Bíblia viram gordura, não viram unção. Por que gordura? A gordura, ela simboliza ou representa que naquela época em que o Senhor iria visitar o povo de Israel na Síria, eles estariam robustecidos, ok? Estariam gordos, em outras palavras, estariam cheios de força, cheios de poder para poder quebrar o jugo contra o rei da Síria. Então essa tradução também é válida, a gordura, não é? Uma vez eu ouvi com o pastor Riri dizendo que a gordura, ela também simboliza a glória de Deus. Então, quando o Senhor diz: vocês terão a gordura que vai quebrar o jugo, ele está dizendo: a minha glória, a minha presença em vocês vai quebrar todo o jugo das trevas. Então, a tradução tem o mesmo significado. É o poder de Deus que nos capacita para destruir todos os jugos que o inimigo intenta contra nós. Então, uma pessoa ungida é aquela que está cheia desse poder do Espírito Santo para realizar a obra de Deus e vencer na caminhada todos os dias da sua vida. Vamos agora ver uma pessoa que foi muito ungida, é muito ungida na palavra do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Vamos ler a partir do versículo de número 18 ao versículo 19. São esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós vemos o Senhor Jesus lendo essa passagem que se encontra no livro de Isaías, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. No versículo de número 21, o Senhor vai dizer assim:
hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, era uma palavra que eles liam todos os dias no templo, mas ele dava menção a Cristo, que ele seria tão ungido para cumprir essa obra, esse mistério do Senhor. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre mim. E porque Ele está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Ou seja, quando o Espírito Santo está sobre nós, Ele nos capacita a proclamar o Evangelho. Nos capacita a anunciar as boas novas a toda a criatura. Quando o Espírito Santo, quando a unção dele está sobre nós, ela não vai permitir que nós fiquemos calados, mas ela nos capacitará a abrir a boca e testemunhar o nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, em Atos 1:8, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, de forma natural, pelo fato de vocês estarem revestidos do poder do Espírito, sereis minhas testemunhas. Não irão conseguir ficar calados. Não irão ter vergonha de anunciar o meu nome para todas as outras pessoas. Então aqui em Lucas 4, o Senhor vai dizer: o Espírito me ungiu. O óleo da unção do Espírito está sobre a minha vida. Ele me capacita agora para que eu possa anunciar as boas novas aos pobres. E enviou-me também para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Aqui parece que é uma repetição. Quando ele diz proclamar liberdade aos cativos e depois diz libertar os oprimidos. Uma coisa é proclamar. O que é proclamar? É declarar que você está livre. Você está livre, pode ir. Está consumado. Sua vida agora pertence, já não pertence ao inimigo. Você já não é mais escravo, você é livre. Isso é proclamar. Mas no Antigo Testamento existia uma prática. Quando um servo trabalhava com o Senhor, ele trabalhava até um certo tempo. Em 7º ano, não é? Ele tinha direito de sair, deixar o seu Senhor e seguir a vida. Tinha esse direito, era direito dele de liberdade. Mas se o servo, por sua livre e espontânea vontade, dissesse: eu não quero deixar o meu Senhor, porque eu amo tanto o meu Senhor e eu quero continuar a servir o meu Senhor livre e espontaneamente, então tinham que pegar o servo, pegavam uma sovela e faziam uma marca, não é? Furavam a sua orelha e assim simbolizava que aquele servo agora era escravo, mas não porque era obrigatório que ele fosse escravo, mas sim porque ele amava o seu Senhor e ele queria assim permanecer servindo ao seu Senhor. Então, quando nós falamos de proclamar liberdade, é assim: há pessoas que para elas serem livres não depende de quem ora por elas, depende da atitude delas para elas serem livres. Porque elas já são livres, mas há casos em que a pessoa ama tanto aquilo que ela não consegue ser livre. Ou seja, Deus nunca nos liberta dos nossos amigos, sempre nos liberta dos nossos inimigos. Mas se nós temos tanta amizade com um certo jugo que nos prende, que nos paralisa, ainda que Deus queira nos libertar, não iremos ser livres. Continuaremos lá, cativos. Não porque não podemos ser livres, mas é porque a nossa atitude nos faz com que nós permaneçamos lá, presos naquele cativeiro. Então nós precisamos entender, quando o Senhor diz: Ele me ungiu para declarar que você é livre do cativeiro, mas também para eu sair deste cativeiro eu tenho que tomar uma atitude. Estamos a falar de uma nova estação para viver um novo tempo, mas para nós vivermos um novo tempo temos que mudar as nossas atitudes. Temos que nos desfazer de certos jugos que nos fazem com que nós permaneçamos paralíticos, permaneçamos letárgicos, permaneçamos num estado de marasmo, num estado de retrocesso. Para que nós possamos avançar, tem que haver uma atitude de nós abandonarmos aquilo que nos prende. O Senhor já declarou: estás livre. Mas se eu ainda continuo amando aquilo que me prende, não tenho como ser livre. Mas Ele já proclamou: você é livre. Você é livre. A Bíblia diz em Gálatas 4:7: vocês já não são mais escravos, agora sois filhos. E porque sois filhos, em vós existe o Espírito que vos faz clamar: Abba, Pai. Você já é livre, mas a minha atitude é que vai realmente levar a ser uma pessoa livre, ou continuo cativo. Então eu estou ungido para proclamar essa liberdade, para proclamar de ser livre. Depois ele vai dizer: eu vim também para libertar os oprimidos. Os oprimidos são aqueles que, ainda que eles queiram, eles não
não conseguem, porque há uma opressão maligna na vida deles. Então, a essas pessoas, o Senhor disse: eu não venho proclamar, eu venho libertar. Eu venho remover essa opressão sobre esta pessoa. Então, a unção de Deus, ela é poderosa para libertar as pessoas de toda opressão de enfermidades, toda opressão de demônios, toda opressão de maus sonhos, toda opressão de paralisia na vida. A pessoa não consegue avançar. A unção de Deus é poderosa para libertar e quebrar este jugo de paralisia na vida de uma pessoa. O Senhor diz: eu estou ungido para isso. E nós precisamos desta unção, amado. Precisamos desta unção para que possamos viver o novo do Senhor na nossa vida. Porque sem o Espírito, apenas com a palavra em nós, não é suficiente. É importante que haja a palavra e o Espírito dar vida a esta palavra. É importante isso. Então nós necessitamos buscar mais essa unção. Tudo que nós temos ouvido aqui na igreja, temos que orar: Senhor, derrama sobre mim o poder do Espírito Santo para que eu aprenda a viver aquilo que eu tenho aprendido. Temos aprendido muita coisa, tanta coisa que temos aprendido, mas para que isso se torne uma realidade, é necessário que eu seja ungido, seja revestido de poder, capacitado pelo Espírito Santo, para poder viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, quando o Senhor diz lá em Isaías, capítulo de número 10, que a unção, ela vai despedaçar o jugo, é essa gordura, é essa presença do poder de Deus sobre nós, que vai nos capacitar a quebrar todo o jugo do inimigo contra as nossas vidas. Agora abra sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Versículo de número 20. Assim diz a palavra: mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Vou repetir: mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneci. Agora no versículo 20 de 1 João 2, nós aprendemos algo maravilhoso. Todos os cristãos, todos aqueles que nasceram de novo, são ungidos do Espírito Santo. Amém. Todos nós temos a unção. Todos nós temos esse revestimento. Todos nós temos a presença da unção do Espírito Santo. Mas o que acontece é que existem porções diferentes. Existem alguns que são mais cheios, existem alguns que são mais vazios, existem alguns que são transbordantes dessa unção. Mas aqui diz: todos nós temos a unção do Santo. Então, se um dia nós pensamos, ou o irmão pensou: eu não sou ungido, aquele irmão que é mais ungido, é que é ungido, não. A partir de hoje, saiba, você é ungido pelo Espírito Santo. Amém. Você recebeu a presença do Espírito. E você é ungido. Você tem a unção do Santo. Você tem a unção do Espírito Santo. Por onde você passar, aonde você estiver, lembre-se, a unção de Deus está sobre a minha vida. Amém. Eu tenho essa unção. Mas, como eu disse, essa unção é de diferentes porções, que ainda vamos falar mais adiante. Versículo 27 vai dizer o seguinte: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Aqui nós aprendemos que essa unção não sai. Essa unção está sobre nós. Todos os dias da nossa vida, o Espírito de Deus está sobre nós. Ele caminha conosco. Por onde nós vamos, Ele vai conosco. Ele está nos orientando todos os dias, nos ensinando a sua vontade. Então, esta unção está sobre a nossa vida, todos os dias. E a palavra depois diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, essa unção, ela vai nos capacitar, ela vai nos ensinar a aprendermos tudo do Senhor. Agora eu faço uma questão: será que a Bíblia aqui está nos orientando para que nós não venhamos à escola dominical? Será que a Bíblia está dizendo que nós não precisamos de um discipulador? Será que a Bíblia está dizendo que nós não precisamos de um pastor para nos orientar? Não. Quando diz que a unção que vocês têm vos ensina tudo, ela está dizendo o seguinte:
quando você está na sua casa, por exemplo, e você está a ler a Bíblia, e tem coisas que de primeira você não entende, se você orar e confiar no Espírito Santo, Ele vai te revelar. Amém. O Espírito, Ele revela as profundezas de Deus. Ele revela aquilo que nós não sabemos. Até essa unção é necessária quando nós meditamos na palavra. Quando nós estamos a orar. Ela é que nos ensina todas as coisas. Ou seja, ela vai nos revelar aquilo que até não aprenderíamos numa sala de aula. Essa unção, ela nos ensina, nos capacita para fazer o que nenhum homem é capaz de nos ensinar. Porque somente Ele, o Espírito Santo, é que nos capacita, é que nos unge para que nós possamos entender todas as profundezas de Deus. Amém. Vou dar um exemplo. O irmão sabe que Deus é bom. Amém. Então tudo que eu disser, o irmão diz amém. O irmão sabe que Deus é perfeito. Amém. O irmão sabe que Deus é amor. Amém. O irmão sabe que Deus é vida. Amém. O irmão sabe que Deus odeia as pessoas. Misericórdia. Por que louco você não parou, ficou travado? Até queria dizer amém, porque estava naquele mover, amém, amém. De repente travou. É a unção de Deus na sua vida. É o Espírito que louco na hora disse, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então a unção é que ensina a verdade. Por isso que diz aqui. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanece. Ou seja, se você estiver em algum lugar e de repente alguém começar a falar algo que não tem a ver com Deus, ou seja, uma heresia, automaticamente o Espírito Santo vai dar um sinal. Cuidado, isso não procede. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí você vai saber, não. Ainda que eu nunca tenha lido toda a Bíblia para saber se onde é que isso está, onde isso não está, mas eu sei que alguma coisa me diz que isso não é verdade, está sendo falado aqui. Porque a unção que está na tua vida, ela te ensina toda a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Ele te ensina tudo sobre Jesus. Ele te revela tudo sobre Cristo. Por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos depender dessa unção. Precisamos pedir essa unção para que ela nos revele todas as coisas que nós não entendemos. Se o pastor Henrique escrever um livro, quando escreveu um livro? Daqui a pouco, né, pastor? Quando o pastor escreveu um livro, e eu ler o livro dele, eu não entender, a quem eu vou pedir socorro para que ele me revele? Eu tenho acesso ao pastor Henrique, tenho acesso a Deus, mas ele escreveu um livro e eu não estou entendendo o livro dele. A quem eu vou pedir ajuda para revelar o que está escrito no livro? O autor do livro. Não é? O autor do livro procura o pastor, diz: pastor, não estou a entender aqui o que o senhor queria escrever aqui. Ele vai nos explicar o fio de ideia que ele tinha ali. E eu vou entender. Então, quem é o autor da palavra? Deus. Então, se nós queremos entender a sua palavra, temos que recorrer a Ele. Amém? A essa unção. Por isso que antes de ler a Bíblia, a primeira coisa, ora: Senhor, agora eu vou ler a sua palavra. E a sua unção está sobre a minha vida. O teu Espírito está sobre mim. Peço agora, Senhor, revela-me a verdade que está aqui na palavra. Eu quero ter vida por meio desta verdade, então revela. E esta unção vai te revelar. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Agora vamos para Efésios 5:18. Efésios 5:18. Efésios 5:18. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Amém. Agora o Senhor vai trazer para nós, já entendemos que essa unção fala do Espírito Santo. E também percebemos que a unção é representada como óleo. Mas também aprendemos que o Senhor Jesus, ele foi ungido para fazer todas as obras que o Senhor ordenou e orientou para ele fazer. Aprendemos também que todo cristão é ungido. Mas aqui agora nós entendemos o apóstolo Paulo dizendo: não parem por aí. Não parem na pequena porção que vocês receberam. Mas busquem ser cheios mais dessa unção. Mais dessa unção. Tem duas coisas que nós temos que entender. Primeiro, todos nós precisamos de ser cheios da unção de Deus todos os dias. Todos nós precisamos de ter mais da unção. Mais da unção, mais do Espírito, mais do Espírito. Temos que buscar mais todos os dias.
Mas, se de repente houver uma pessoa que tem a unção de Deus, e ele ora, a pessoa é curada, liberta e tudo mais faz, e quando prega as pessoas são tocadas, e eu não tenho essa capacidade para poder pregar ou orar e as pessoas serem curadas instantaneamente, não tenho que ficar pensando eu não tenho unção. Temos que entender que a unção é a capacitação de Deus para cumprir o nosso propósito e não o propósito do nosso irmão. Então, esta unção é necessária na minha vida para eu cumprir o propósito que o Senhor incumbiu a mim. Se o irmão Dilson toca a bateria, ele precisa de unção para tocar a bateria. Se a Michela toca teclado, ela precisa de unção para tocar teclado. Então, se de repente o irmão Dilson toca a bateria e ele, quanto mais toca, as pessoas eles vão dançando e tudo mais, então a irmã Michela Madeira não tem unção, não. Ela tem a unção que o Senhor está usando ali no teclado. Então, há pessoas que foram separadas para serem pregadoras. Então, Deus vai liberar uma unção para cumprir o ministério que o Senhor colocou. Há pessoas que o Senhor separou para serem boas donas de casa. E sendo boas donas de casa, vão cuidar dos seus filhos, ensinando a palavra de maneira que seus filhos amanhã se tornem grandes homens como John Wesley. Essas mulheres precisam de unção para cuidar dos seus filhos. Há pessoas que foram colocadas num certo setor de trabalho, que é para fazer alguma diferença lá. Então essas pessoas também precisam de unção naquele lugar do seu trabalho, para que a unção de Deus toque aquele setor. Então nós, amados, precisamos de unção em todas as áreas da nossa vida. Precisamos desta unção de Deus, desta capacitação de Deus em todo o trabalho que nós fazemos. Então nós não temos que nos comparar. Não, aquele tem unção, então eu também tenho que ter a unção como ele tem. Depende dos níveis que o Senhor colocou para cada um de nós. Depende. Mas temos que entender que todos nós precisamos ser revestidos da unção de Deus todos os dias. Precisamos desse revestimento. Precisamos buscar ser cheios. Precisamos todos os dias nos colocar, Senhor, enche-me do teu Espírito para que eu possa viver uma vida intensa na sua presença. Precisamos desta unção. E outra coisa que temos que entender com relação à unção é que quem unge é Deus, não é o homem. Ainda que um homem venha com as mãos sobre nós recebamos o poder do Espírito Santo, recebamos o batismo, mas a unção de Deus, o revestimento com aquele poder, não é o homem que deu, é Deus que deu. Por isso nós não podemos olhar para o homem e começarmos a colocá-lo e dizer, não, ele que vai fazer, não, é Deus quem vai fazer. Vamos colocar os nossos olhos em Deus, vamos confiar em Deus, vamos nos apegar ao Senhor, porque é Ele quem vai nos ungir, é Ele que vai nos revestir. E outra coisa que temos que entender, e não podemos negar, é que a unção também, ela, como eu disse, quem unge é Deus, mas ela também pode ser transferida. A unção, ela pode ser liberada. Quando nós andamos com uma pessoa com muita unção, irmão, nós também acabaremos recebendo um pouco dessa graça, dessa unção. Vamos lembrar do profeta Eliseu. Eliseu chegou para Elias e Elias pergunta para ele: o que é que tu queres? Porque já estou quase para ir. Pede-me o que quiseres, eu te dou. Eliseu disse: o que eu quero é ter a unção dobrada que você tem. Elias disse: dura coisa me pediste, mas fica atento, porque se eu for a ser levado, a capa, se você segurar, vai receber essa unção. E a Bíblia diz que indo e falando, eles foram e chegou no lugar que ele depois, na sua capa, depois que o Senhor estava ali arrebatado, e ele recebeu a capa e ele foi ungido. Recebeu essa unção dobrada. Tanto é que os ossos de Eliseu na tumba, quando um morto tocou nos ossos, depois ressuscitou. Depois da morte, ele continuou ainda. O Senhor continuou a usar os ossos de Eliseu. Para dizer o seguinte: que nós, quando andamos, quando ouvimos, quando somos discipulados por alguém, nós também recebemos a unção da vida dessa pessoa. Por isso que a imposição de mãos é o quê? É uma transferência de poder. É uma transferência de autoridade. É uma transferência. Então, quando a pessoa impõe a mão sobre mim, também